Boa noite, pessoal. Tudo bom? Ainda aqui, né? Hoje é 1º de junho, mas a gente ainda está em ritmo de Mês das Mães. Então, nossa não última live da minissérie Mês das Mães vai ser muito especial. É um tema que já tem um tempo que eu quero falar aqui. E aí eu tava procurando a pessoa certa para trazer e graças a Deus ela aceitou o convite. Elas, né? Mãe e filha, doutora Denise Carreiro e Juliana Carreiro. A Ju já entrou, tô esperando a doutora Denise entrar, porque eu já chamo as duas aqui. E falar para vocês que tô muito feliz de estar aqui trazendo esse tema para as mulheres 40 mais, que são essas mulheres aí da década de 80, né? E aí ao longo da live eu vou explicar para vocês o porquê então que eu acho esse tema tão importante para vocês. Ela já chegou aqui, as duas, agora eu vou convidá-las. Alimentação e transtorno. Olá, tô te vendo. Olá, Tá me tudo bom, vendo? Ju? Que bom falar com você. Te perturbei tanto essa semana. Olá, doutora Denise, tudo bom? Tudo bem? Prazer tê-las aqui. Igualmente. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tá ótimo. Deixa eu só fixar aqui o assunto, porque aí depois as pessoas que forem entrando, eu consigo. Já entrou tanta gente depois que eu coloquei o assunto que eu acho que eu nem vou conseguir fixar, não, gente. Bom, pessoal, conforme eu combinei aqui com a doutora Denise e com a Ju, eu vou desativar os comentários por enquanto para a gente poder conseguir falar tudo que a gente se propôs aqui, né? Eu organizei umas perguntinhas para perguntar para vocês e estou aqui como espectadora também. Então, eu estou muito feliz de verdade de tê-las aceitado aqui, né, o meu convite. A doutora Denise foi minha professora na pós de funcional da VP e depois, concomitante com isso, eu tive um filho, meu filho foi diagnosticado com a PLV, então eu fiz um curso de alergias também. E aí, acho que dentre tantas nutris, né, e pessoas que você deve ajudar, eu fui uma delas. Você me passou até seu número pessoal, me ajudou muito mesmo. Não sei se você vai lembrar exatamente do caso, mas assim, eu tenho uma gratidão muito grande mesmo por isso, por tudo isso, assim. E, e hoje eu queria trazer um pouco esse tema, né? Essa relação do autismo, porque eu tenho acompanhado muitas suas lives, sabe, doutora Denise? E tenho visto, assim, como é importante a gente falar isso, principalmente para o público leigo, né? Que às vezes não tem esse conhecimento mesmo. Então, assim, de uma linguagem muito simples e consegue colocar com muita profundidade mesmo, bioquímica e fisiológica, toda essa questão mesmo alimentar ali relacionada com toda e qualquer doença, gente. Ela fala sobre qualquer doença. Mas aí, por que eu achei o autismo relevante aqui para esse mês de maio, né, que acabou ontem, que a ideia é isso, assim, né? Eu trouxe uma minissérie do Dia das Mães, por conta dessas mulheres da década de 80, né, que é a década que eu nasci, provavelmente a década que a Ju também nasceu, onde tudo estava mudando, né, onde era chique comer um biscoito recheado, era chique levar um danoninho colorido, era chique levar, né, essas coisas para a escola, e o acesso começou a ficar também, baratear um pouco mais, né, era um pouco mais caro, mas começou a ficar bem. E aí isso daí foi disseminando de um jeito que as crianças tomavam, né, refrigerante na chuquinha. Então, realmente era muita coisa. E eu vejo que hoje os nossos filhos, a geração que está nascendo dessas mulheres 40 a mais, dessas mulheres da década de 80 e 90, elas estão pagando um preço muito caro. E aí, eu já queria, assim, eu vou deixar vocês se apresentarem, vou deixar vocês falarem, mas só para poder introduzir mesmo, uma coisa que me instalou, assim, eu falei que quero trazer a doutora Denise para falar sobre isso. Eu estava assistindo uma live sua e você falou sobre dados epidemiológicos em que na década de 60, para cada 10 mil nascidos, um tinha diagnóstico do espectro autista, né? E aí, você falando que esse estudo, eu não sei se bem se é um estudo, depois você pode, porque eu realmente não anotei, né? Ficou meio assim na minha cabeça. E aí, para 2030, quer dizer, a gente está caminhando para 2030, seria uma criança autista para cada 4 crianças saudáveis. Então, quem vai cuidar de quem, né? Como é que vai ser essa situação? Então, eu falei, gente, isso aqui
é questão de saúde pública, precisa ser falado para mais pessoas, né? Então foi isso, assim, o start. Queria que vocês se apresentassem aqui pra gente, fiquem à vontade, tá bom? Aí eu fiz um scriptzinho para direcionar para a Ju, para direcionar para a doutora Denise, e a gente conseguir aqui concluir em 1 hora essa conversa, que daria 10 horas de conversa, né? Ok, Manu. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né, de estar aqui falando com você de assuntos que são extremamente importantes, e é o que você falou mesmo. Muito da ideia da gente fazer aqui as lives é passar a mensagem para os leigos, né? Não só para os profissionais, mas para leigos principalmente, porque eu acho que o maior problema que existe hoje é informação, né? Então, eu sou nutricionista clínica, trabalho há 30 anos, né, dentro dessa linha, e já venho pesquisando muito alimentação com alterações neurocomportamentais, já há praticamente 30 anos, desde 30 anos para cá. E um dos motivos, né, bem importante que a Juliana acabou agregando, né, a gente aqui nesse trabalho, é que essa ação, essa visão do jornalista de como se comunicar, como passar a informação, né, de uma maneira que o leigo entende melhor. Então, eu vou passar um pouco a bola aqui para a Juliana se apresentar, e é um pouco isso que eu falo, que a gente foi trazendo um pouco ela para ajudar a gente nisso, né? Mas, na verdade, ela já tem o blog do Estadão de comida de verdade desde 2016, né? E é muito em função disso, né? E o livro, né, também, por causa de informação. Informação, a gente precisa passar informação, né? Então é aí, Ju, já com você. Ju, eu já era fã da Ju desde essa edição aqui de 2018, que eu comprei na época que a pós da VP era presencial ainda aqui em Vitória. E não sai da minha cozinha, gente. Eu super uso, assim, eu gosto muito de inventar as minhas receitas, mas então eu uso as dicas, sabe? Uso tudo, 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 tudo. Muito legal. E aí, Ju, como é que entrou a Ju nisso tudo, né? Como é que foi toda essa inspiração? Primeiro eu quero agradecer o convite, eu acho também que é um tema super importante, lembrar que aqui eu também sou leiga, a nutricionista é a minha mãe, e é isso. O que eu faço no meu Instagram hoje, que eu faço no blog desde 2016, é pegar o conteúdo que ela tem e transformar numa linguagem mais acessível. Hoje, nesse formato de redes sociais, né? Então, eu coloco o conteúdo dela e a minha prática como mãe, e como pessoa com doença autoimune que há 15 anos praticamente tirou da rotina alimentar alimentos inflamatórios e passou a focar na saúde, na alimentação saudável. Então, o que eu conto é a minha história, um pouco da minha história, as dicas do que eu faço realmente no meu dia a dia, dos produtos que eu uso no meu dia a dia. Ajuda muito. E agora prestando consultoria online e dando aulas particulares e presenciais de alimentação saudável, de culinária. Eu vou até as pessoas aqui em São Paulo, no ABC, a gente cozinha junto, eu deixo lá um monte de receitas e dicas e comidinhas também. Normalmente a pessoa já fica com comida lá para a semana. E também para quem não é de São Paulo, estou prestando consultoria online. A gente conversa, eu entendo os gostos da família, as necessidades, adapto as receitas, mando sugestão de produto e fico à disposição no WhatsApp, tirando dúvidas, trocando ideias. Tem sido bem legal. Não, eu acho que é só o começo de um trabalho fantástico que você vai fazer, assim, tenho certeza disso, muito bacana. Vamos ver se você não cai na tentação de fazer nutrição, né? Saibam que a minha primeira graduação foi farmácia, tá? Sou farmacêutica, formei em 2008 e aí em 2016 eu formei em nutrição. Foi minha segunda graduação. Trabalhei 12 anos com manipulação, trabalhando com medicamento. E aí me apaixonei pela prevenção da doença. Comecei a ver assim que, né, a questão era prevenir, não era remediar, né? Na grande maioria dos casos. É claro que a medicação ela é muito importante, né? E aí minha primeira perguntinha então vai para a doutora Denise. Doutora Denise, assim, pensando nisso tudo que a gente já introduziu aqui, no contexto geral, se eu te perguntasse assim, antes de falar sobre o espectro autista em si, né? O espectro, existe agora essa nova forma de falar que o transtorno do espectro autista, treinei o dia inteiro, vamos lá.
Quando a gente pensa não só nessas crianças, né? Ou outras crianças que têm questões mais assim neurológicas, mais afetadas por alguma questão genética mesmo, enfim. Mas pensando em qualquer criança hoje, por que que os nossos filhos, das mulheres, né, que estão dessa década de 80, de 90, por que que os nossos filhos não deveriam comer alimentos industrializados, corantes, esse monte de aditivo químico, excesso de glúten, excesso de leite? Aí eu diria excesso, porque às vezes, dependendo da criança, ter um certo contato, né, enfim. E aí não sei também como que é a sua opinião em relação a isso. Mas assim, como que deveria ser o mundo perfeito, assim? E aí, por que que qualquer criança já deveria evitar? Não só as crianças que tenham uma relação alérgica em especial, né? Então, Malu, você mesmo falou que, uma das coisas que a nutrição mais pode e deve atuar, prevenção, né? E nós temos lá uma Organização Mundial da Saúde que fala do programa dos 1000 dias, né? A importância do que acontece, na verdade, não é nem só na gestação, é antes de engravidar, até os 2 primeiros anos de vida, que vai determinar o resto de uma vida. E eu estava conversando isso hoje com alguns pacientes, porque pacientes com 60 e poucos anos, e você vai fazer a avaliação, ele vai preencher muito menos sintomas do que os pacientes de 30 a 40. Então, o que acontece lá na época que eu nasci, década de 60? Era uma época que só se comia comida. Ainda não tinha aditivo químico, estava começando a aparecer, ainda não se usava agrotóxico, né? Na quantidade, principalmente, né, absurda que se usa agora. Então, o que acontece? Essa base que acontece, ela vai dar resiliência imunológica, neurológica, endócrina para o resto da vida, né? Então, quando a gente fala em prevenção, nós estamos falando em prevenir doença crônica não transmissível. E faz parte das doenças crônicas não transmissíveis os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, na verdade, é mais um sintoma de um desequilíbrio inflamatório, nutricional, que acontece quando você já vem de um processo errado. E você falou muito bem isso. Na época que os meus filhos nasceram, década de 80, tá? Já se perdeu, já tinha perdido um pouco aquela... O que é comida? O que é comida de verdade? Entrou de uma forma muito avassaladora, os ultraprocessados, sempre com a ideia, deixa eu tentar ficar raspando um pouco o celular, o fone. Deixa eu ver se melhora aqui. Melhorou. Melhorou? Tá. Uhum. Então, sempre com a ideia de que aquilo que se apresentava era comida, né? E era um monte de ultraprocessado que não era feito nem a partir de alimento, a partir de partes de alimento. Então, quando você fala assim, o que você orientaria hoje? Uma coisa muito simples, Malu. Siga o Guia Alimentar do Brasil. Porque o Guia Alimentar, por que ele fala não coma ultraprocessado? Porque o ultraprocessado tem uma quantidade absurda de aditivos químicos, que além de destruir microbiota saudável, alterar a permeabilidade do intestino, ainda pode inibir enzimas digestivas, inibir enzimas que eliminam toxinas e inibir um processo chamado de fosforilação oxidativa, que é responsável por energia para o cérebro e para o músculo, né? Então, esse aditivo químico inibindo fosforilação oxidativa, ele gera disfunção mitocondrial, falta de energia adequada para cérebro e para músculo, que está entre as principais causas das alterações do neurodesenvolvimento e neurocomportamental. Mas só isso? Não, né? De problemas endócrinos, de alergias, de problemas imunológicos. Então, eu brinco e falo que nutrição você atira no que vê, acerta no que não vê. Então, a partir do momento que você, não é assim? Que você não dá porcaria para essa criança e que você faz ela comer comida que a natureza deu. É o famoso descasca mais, desembala menos, né? Ou seja, vamos comer comida que a natureza deu, vamos comer fruta, vamos comer legume, vamos comer verdura, uma coisa que foi praticamente esquecida hoje em dia.
né? Tem dados do IBGE mostrando que o brasileiro come menos de 1/3 do mínimo preconizado. Então, se a gente volta para o básico, você já estaria prevenindo um monte de problema, só de seguir um guia alimentar, que na verdade não é seguido nem nas escolas, nos hospitais, na creche, né? De uma maneira geral. Eu quero chegar nisso mesmo, assim, eu vou te perguntar uma coisa que a gente vai chegar nisso daí, mas você falando, eu me lembro muito como que eu cheguei em querer trabalhar com mulheres 40 a mais. Na verdade, eu comecei atendendo mulheres 60 a mais. Eu comecei trabalhando pós-menopausa. E aí, quando eu comecei a ver o resultado, porque a gente parece que é meio São Tomé, né? Quando eu comecei a ver o resultado do que estava acontecendo, eu falei, gente, as mulheres 60 a mais, elas não tiveram a infância que eu tive. Elas não tiveram essa infância de já comer o pão francês todo dia, né? De já ter esse tipo de alimentação mais ultraprocessada, enfim. E melhorava muito, assim, os sintomas. Eu falei, não, eu quero começar a diminuir, até chegar ali na época, né, de fertilidade e tudo mais, mas até então era mais por conta disso, assim, eu falei, gente, eu quero ir voltando, então vamos começar a pegar pacientes mais novas. E aí eu fui vendo a importância disso, porque são essas mulheres que precisam, porque elas são o futuro das próximas gerações hoje, né, assim, sob o meu ponto de vista. Então a gente tem aí as crianças que estão nascendo, que também precisam, lógico, na verdade a população como um todo, né? Então, assim, a gente fica meio que querendo atender e ajudar, e por isso que eu acho que a comunicação, essas lives, essas conversas, ela acaba, às vezes, eu acredito que, assim, vai chegar no ouvido de quem precisa escutar alguma coisa, para poder começar a se tocar, entender que existe muita coisa na alimentação que precisa ser, né, aprendida para a vida dela melhorar, né? E aí, quando eu penso assim nessa questão do autista mesmo, da criança que tem mesmo, né, uma genética, uma relação mais assim, por que eu queria trazer? Porque eu vejo muitos estudos, né, principalmente ali com glúten, com leite. Eu queria que a doutora Denise explicasse um pouquinho sobre isso, né, sobre a real importância disso. E aí você falou das escolas, do guia alimentar. O que acontece? Eu tenho um filho de 3 anos e meio. E assim, ele foi a PLV, então para mim, quer dizer, ele se curou, mas ele não vai ser uma criança, um bezerro, não vai ser, não tem necessidade disso, sabe? Então o que eu faço? Como eu não estou com ele na escola, ele é laudado. As escolas municipais, particulares, elas respeitam o laudo. Então as pessoas elas têm que ter até esse conhecimento, buscar. Porque, às vezes, tem crianças que passam um dia inteiro na escola. Se for ficar comendo que você nem sabe o que a criança está comendo na escola, né? Então, busca um profissional para te ajudar. Peça um laudo do que você não quer que ele coma naquele ambiente. Porque, assim, pelo menos aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória, isso está sendo muito respeitado. Graças a Deus. E eles já tiraram bastante tranqueira de escola, viu? Mas, assim, é um caminho longo ainda, né? Mas aí, doutora Denise, então, assim, a gente pensando, né, nessas crianças que têm mesmo esse transtorno, pensando nas vitaminas, nos nutrientes, o que você diria para essas mães, assim? Esse seria o ponto alto, assim, dessa conversa de hoje, para depois a gente ir conversando um pouquinho mais sobre isso. Então, eu acho que, assim, esses processos, antes de qualquer coisa, quando a gente pensa na parte neurocomportamental, mais do que nunca, são processos inflamatórios, né? São processos inflamatórios que são associados também à alimentação, em primeiro lugar, a matéria-prima que você coloca no organismo. Essa matéria-prima, se ela não é adequada, ela não mantém microbiota saudável. A microbiota patogênica, ela interfere diretamente em sistema nervoso central e esse processo associado leva a má absorção de vitamina e mineral. Então, você tem processo inflamatório somado com desbiose intestinal, somado com insuficiência nutricional. Então, isso está na base do desencadeamento de, na verdade, qualquer doença crônica não transmissível. Mas quando a gente pensa no sistema nervoso central, existe mais alguns agravantes quando você fala em glúten, em leite, né? Porque, além de ser proteínas que a gente não digere e que, em função disso, o organismo vai ter, primeiro, que proteína mal digerida é alimento de fungos e mais bactérias. Depois e ninguém digere, né? Ninguém digere. Ninguém digere. E, além disso, elas alteram a permeabilidade do intestino e, como a gente brinca, abre a porteira, né? Para entrar encrenca no organismo. Aí, quando absorve
proteína mal digerida e toxina de fungos e mais bactérias, o organismo começa a se defender para eliminar e começa a gerar substância pró-inflamatória circulante, que pode agir em qualquer órgão ou sistema, causando as rinite, sinusite, amidalite, bronquite, por exemplo, mas também esse órgão de choque pode ser o cérebro, para quem é mais sensível. E esse processo inflamatório vai alterar neurotransmissores, levando a sintomatologia que é ligada aos transtornos de neurodesenvolvimento ou neurocomportamental. Então, a gente pode generalizar transtornos do espectro autista, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de ansiedade, né? Só que isso é ampliado aí pelo problema da disbiose, porque se eu altero a microbiota saudável, eu tenho fungos e más bactérias que produzem toxinas que podem agir diretamente no cérebro, e esse processo também leva a má absorção. Então, a gente fala assim, nós dependemos da microbiota para o sistema imunológico funcionar, para o sistema neurológico funcionar, para o sistema endócrino funcionar. Só que a microbiota depende do que a gente come. Então, quando você pensa... E aí, a hora que a gente sabe que o leite e o glúten ainda tem morfinas likes, né? Então, caseomorfina, beta-caseomorfina no leite, gluteomorfina no glúten, né? Que podem alterar, gerar inflamação no intestino, alterar a função intestinal, mas também pode ocupar opioides no sistema nervoso central e modificar comportamento, né? Inclusive gerando vícios alimentares. Por isso é comum você ver crianças com autismo e até com TDAH com hipersensibilidade sensorial e seletividade. E muitas vezes a seletividade é por alimentos que têm opioide, porque pelo menos aqueles alimentos inicialmente relaxa, dá conforto, dá uma sensação inicial de prazer e de tranquilidade. E depois leva as encrencas, mas no momento que come fica bem. Só que aí entra um grande problema, né? Como fazer essa substituição? Porque a gente vê que hoje a maior parte do pessoal nem cozinha, nem sabe cozinhar. E aí assim, e eu vou fazer o quê? Né? Exatamente por essas dificuldades até de ampliar o que é comida. O que a gente pode utilizar de comida de verdade para poder fazer, porque a gente, de uma maneira geral, a gente não tira prazer, a gente troca prazer. Porque tem muita coisa boa para comer na comida de verdade. Só que existe muita dificuldade das pessoas, porque eles estão acostumados com aquilo que é rápido, pronto, prático, né? E tá ali, eu não perco tempo, não é assim, muitas vezes? Eu não perco tempo, tudo fácil. Eu acho que nesse ponto aí é que entra a Ju, né? Com o livro dela, com toda a ideia, com todo esse trabalho. Aí você já falou um pouquinho da sua inspiração, Ju, mas se você quiser falar um pouco mais como que foi essa transição aí para você, né, de carreira. E aí eu queria aproveitar dentro desse contexto e perguntar para você, então, Ju, alguma ideia assim de como começar? Exatamente isso que a doutora Denise colocou, né? Como começar, como fazer, quais as receitas mais práticas, usar o congelamento, não usar, né? Porque acho que a ideia, né, do laudo lá para a parte da escola é algo que, né, a mãe que tem uma criança assim, vale a pena pesquisar, estudar sobre, né? Não dá para a gente falar tudo aqui porque é muita coisa. Mas eu não sou especialista no assunto, por isso que eu falei que estou aqui como espectadora. Não sou especialista em autismo, nem sou especialista em nutrição, saúde da mulher. Então, aí a palavra mesmo é com a doutora Denise, mas assim, eu tenho estudado muito, a gente acaba estudando, né? Porque a ciência não para, né? E acaba que esses mesmos alimentos inflamatórios, por isso que eu falo para as minhas pacientes, eu tiro de algumas, eu diminuo de outras. É sempre com a condição que a paciente também reporta, né? Eu mesmo tenho muita sensibilidade ao glúten, não tenho doença celíaca, mas tenho muita sensibilidade, foliculites, coceira, fico toda estragada. Então, assim, evito ao máximo mesmo, só se for contaminação cruzada, assim. E aí, Ju, como é que foi isso tudo para você? Como é que você acha que dá para, às vezes, uma mãe que está aqui escutando pela primeira vez isso, assim, ou pelo menos entendendo que essa é uma realidade pela primeira vez, sabe? Ah, eu já li sobre isso, vou escutar o que essas três estão falando aqui. Então, assim, por onde começar, né? O que você fala pra gente?
Então, eu acho que eu mudei um pouco essa chave de carreira, não de alimentação, porque isso eu já fazia, né? Quando eu engravidei. Minha mãe tem um livro sobre maternidade, e aí eu que já era super certinha, esse livro mesmo. Eu que já era super certinha na minha alimentação, passei a prestar mais atenção ainda, porque eu sabia que eu estava esperando um bebê e que o que eu comesse durante a gravidez também ia ter interferência na saúde dele. E aí eu quis aprender a cozinhar, porque eu ia querer cozinhar para ele, como cozinho muito hoje e adoro, para dar essa comida de verdade, mas que seja uma comida gostosa, afetiva, e dar opções. Tudo que a gente comeria, por exemplo, tradicionalmente, coxinha, pizza, massa, bolo de aniversário, brigadeiro, eu faço para ele. Mas eu faço sem leite de vaca, sem glúten, com açúcar de coco, por exemplo. A ideia, então, dessas receitas é a gente ampliar a variedade dos alimentos que a gente consome, não é restringir, porque quando você fala tira o leite, tira o glúten, a pessoa pensa, não tem mais nada que eu possa comer. E ao contrário, a ideia é apresentar uma gama imensa de ingredientes que ela pode usar para substituir esses alergênicos, para ter receitas tão gostosas quanto, tão práticas, fáceis de fazer, afetivas. Na nossa casa, sempre foi assim, mesmo nos aniversários do Fê, ele já tem 9 anos, e toda alimentação que eu faço com ele é apenas para prevenir. Ele não tem nenhuma questão, ele tem as intolerâncias que todos nós seres humanos temos, e eu faço essa alimentação mais cuidadosa e criteriosa possível, porque eu quero mantê-lo num bom desenvolvimento, porque eu quero prevenir doenças. E a ideia é passar adiante essas receitas para que as pessoas possam fazer em casa, por exemplo, uma panqueca num café da manhã. Não precisa ser só a tapioca, eu mesmo enjoo de tapioca. Então dá para fazer uma panqueca de aveia sem ovo, para quem tem alergia a ovo. Dá para fazer uma panqueca com a banana na massa, batida, com inhame na massa, por exemplo. Dá para fazer para as crianças levarem de lanche pãozinho de queijo vegetal com a mandioquinha, por exemplo, como base. Mandioquinha e batata. Fica igualzinho o pão de queijo, dá para congelar. É super fácil, super rápido de fazer para as crianças, por exemplo, levarem de lanche. Palitinho de batata doce também. Bom, Bolos. É muito fácil fazer um bolo. E aí não é mais difícil do que fazer um bolo tradicional, é só você saber os ingredientes que você pode usar para substituir. Você bate um bolo, se você congela em fatias, você tem a opção aí para a criança levar de lanche por um bom tempo. Então, tem muita receita legal. Eu acho que o mais importante é abrir a cabeça e pensar, ué, por que eu não posso fazer um teste? Por que eu não posso me desprender um pouco desses alimentos, do leite, do glúten, que são tão arraigados na nossa cultura, né? Então, abrindo a cabeça, sabendo que existem outras possibilidades e que se você fizer o teste por 1, 2 meses, você pode aí ter muitos benefícios no seu bem-estar, na sua qualidade de vida e na do seu filho, é um ótimo começo. Depois as receitas eu te passo, tem lá no meu Instagram, tem no livro, tem na consultoria. A receita não falta. O importante é ter essa boa vontade, investir um pouco mais de tempo. Eu sei que é difícil para as mulheres que trabalham, que têm que pagar contas. Eu sei que não é fácil, mas às vezes tendo a informação sobre como é que esse seu investimento de tempo vai se refletir na saúde do seu filho, a gente prioriza, né? A mãe sabe, se ela sabe que o tempo que você vai gastar vai se refletir em benefícios para o seu filho, você vai optar por privilegiar esse tempo e ir para a cozinha, por exemplo. Eu acho que é por aí mesmo, Ju. E assim, o bacana do seu trabalho é que agora com o online você consegue chegar, ir na casa dessa pessoa, né? Através do online, você consegue marcar uma reunião, ver como que é o hábito alimentar, adequar aquilo ali. Isso é fantástico, a gente precisa, porque muitas vezes a gente vê a paciente saindo perdida, por mais que a gente passe um monte de receita, que a gente tente dar toda essa assessoria, não é a mesma coisa do que uma pessoa, né? Uma pessoa que está ali exatamente para isso, para poder transformar a comida processada, a comida com muito mesmice, né? Aquela monotonia alimentar, que eu acho que é um pouco isso, né? É uma quantidade exagerada, porque aí tem pessoas que passam pelo glúten café da manhã,
almoço e lanche da noite, assim, né? Então, acho que é muito assim. Doutora Denise, uma pergunta que não estava nem aqui, mas que me passou pela cabeça agora, assim. No geral, não sei se também vai ter uma resposta positiva, não. Mas existe um maior número de pessoas com alergia ao glúten ou ao leite, ou não tem esse dado, assim? Eu, por exemplo, em mim, eu sinto que o glúten ele tem um impacto pior, assim, bem pior, assim. O leite eu tenho mais contato, eu tenho ainda contato com o leite. Não é um consumo diário, mas eu tenho. Não, Malu, isso é uma coisa que é completamente individual, tá? Então, depende da exposição, às vezes até na barriga da mãe, depende de como foi esse processo de introdução, da própria predisposição genética a uma hipersensibilidade, a uma alergia ou até uma doença celíaca. Isso depende muito. Não tem muito como a gente saber. Eu tenho paciente que ele vai reagir mais na reintrodução de um glúten, você tem outro que reage mais numa reintrodução do leite. Então, não existe muito isso. E a gente sabe que nem é só o glúten e o leite. Mas uma coisa muito importante que vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, é que a maior parte dos ultraprocessados, tá? Mais de 90%, tem glúten, leite, soja, açúcar e aditivo químico. E Tem tudo, né? exatamente. Só que o glúten e o leite, que tem as morfina-likes que geram sabor, vício, né, do alimento, mas os aditivos químicos, eles alteram completamente o paladar. Então, você tem um vício associado com alteração de paladar. O que acontece? Quando você fala assim, vai avaliar a alimentação da criança, não come legume, não come verdura, não come fruta. Uma das coisas mais importantes para manter a microbiota, para dar fitoquímicos, mais de 1.000 fitoquímicos num legume, numa verdura, numa fruta. E a mãe fica perdida, porque ela fala, eu dou gospe, eu ponho na boca, parece que vai vomitar, não consegue comer. E aí, quando a gente começa a pegar aquilo que a criança aceita, que normalmente está na base do leite, do glúten, etc., porque é o que gera vício mesmo, e você começa a fazer as substituições de uma maneira que aquilo começa a ficar com um sabor melhor, a carinha é a mesma, e a criança vai aceitando, conforme você vai tirando esses alimentos, inclusive e principalmente os aditivos, o açúcar, etc., a criança vai começando a mudar o paladar e é mais fácil aceitar o legume, a verdura e a fruta. Por quê? Sim. Porque o consumo de alimentos frescos vai ser determinante para o processo. E é uma das coisas às vezes, mais difíceis da gente conseguir colocar. Principalmente quando a gente pensa no orgânico, porque é onde tem 50% mais fitoquímicos, vitaminas e minerais. Só que a hora que você começa a mudar esse processo, começa a tirar e fazer as substituições adequadas, é impressionante a mudança que ocorre no paladar. Eu já tive crianças que em 15 dias começaram a aceitar legume, verdura e fruta. A partir do momento que você começa a tirar esses alimentos. E é um agravante, principalmente em transtorno do espectro autista, até mais do que em TDAH. O agravante é que se você fala para uma... Você ouve o pessoal falar assim, deixa passar fome que come o que tiver, tá? Para uma criança que tem transtorno do espectro autista, ela vai continuar passando fome e ela não vai comer, entendeu? Não é por aí, né? Não é por aí. A gente vai ter que tratar o intestino, vai ter que mudar o paladar. Então, esse trabalho, né, que a Ju estava falando, de fazer as substituições adequadas, de fazer alimentos fáceis, rápidos, práticos, com coisas que com ingredientes que você acha facilmente hoje em dia. Não é complicar, não é deixar aquele negócio extremamente complicado, com ingredientes caros, com ingredientes que você não acha com facilidade. Aí a pessoa desiste na primeira, entendeu? Então precisa facilitar isso, né? Eu acho que da mesma forma que a gente se dedica a fazer uma atividade física regular, também é importante a gente se dedicar a adotar hábitos alimentares, que são mais seguros e nutritivos, né? Então, acho que vem um pouco por aí, né? E eu imagino assim, eu fico pensando também que, na verdade, a sociedade como um todo tem que começar a ter mais, não sei exatamente
exatamente qual é a palavra, não, mas assim, uma visão de que isso precisa ser mudado, né? Porque você pensa, às vezes a pessoa é vamos colocar assim, uma pessoa que é doente celíaca, não pode consumir glúten. Se ela vai numa festa da própria família dela, não tem o que ela comer naquela festa. Geralmente é assim. Existem famílias e famílias, mas no geral, até porque de tão perdida que as pessoas estão com as facilidades do mercado, com a facilidade do fast food, né? Então, assim, com a correria do dia a dia, o que as pessoas estão dando mais prioridade? A correr, a trabalhar desesperadamente? E aí, como é que fica a saúde depois, né? Então, assim, você realmente vai numa festa, não tem opção. Eu acho que isso precisa imediatamente ser mudado. A gente já vê muitas pessoas que trabalham, né, que fazem esse tipo de serviço para festas, né, bolo sem leite, sem glúten. E tem que fazer mesmo, gente, porque faz bem para todo mundo, faz bem para todo mundo, né? Todo mundo pode chegar numa festa e querer comer um pedaço de doce, de bolo, e aí não tem opção, sabe? Então eu acho assim, às vezes fica muito difícil, né, Ju, levar essas crianças em festa, por exemplo, eu fico pensando assim, porque, por exemplo, meu filho, eu também evito por opção hoje em dia, sabe, Ju? Mas aí eu tô num ponto que ele tá com 3 anos e meio, quase 4, e é um rapaz, né? Então agora ele é um rapaz. Então, por exemplo, às vezes fica difícil não deixar comer um brigadeiro. Eu de verdade não queria deixar, não queria mesmo. Para mim não tem benefício nenhum, entendeu? Mas assim, e aí essas mães com um filho que realmente ela fala assim, não, então eu vou fazer mesmo essa experiência, né? 1, 2 meses, é fácil, porque dá para, por exemplo, não ir a uma festa, se for o caso, entendeu? Mas e aí para a vida toda, né? Levar a marmitinha, levar as coisas, enfim. Que orientações que vocês têm assim para colocar sobre isso, assim? O importante seria mesmo ter, né, para as pessoas comerem nas festas, mas não tem, infelizmente. É, varia bastante de acordo com a necessidade daquela criança de estar restrita naquele momento da festa. O Fê é uma criança que, por exemplo, não tem nada pontual, nada crônico. Eu sei que eu fiz um bom trabalho na gestação, na amamentação, na introdução alimentar. Eu deixei ele bem isolado de alergênicos até pelo menos uns 3 anos. E aí depois, como ele já estava, o sistema imunológico dele está bem preparado, eu consegui abrir exceções, por exemplo, durante festinhas. Claro, ele vai alimentado, eu dou um almoço rico antes dele sair, ou um lanche rico. Ele vai brincar muito, porque criança em festa quer mais brincar do que comer. E você consegue já ir conscientizando um pouco, desde criança, desde pequeno, porque ele vai crescendo com isso. Filho, você quer comer um brigadeiro? Você pode comer um brigadeiro. Só que se você comer 10, você vai ter muita dor de barriga, por exemplo. Ah, Se você eu comer falo isso 5, já também. não vai ser O meu já vira para mim na bacana. beiradinha da mesa e fala: Mamãe, eu posso? Vai me dar dor de barriga? Que Ou coisa não, linda. né? Agora, se a sua criança está numa fase que precisa estar bem restrita, e isso pode acontecer, você pode levar o seu kit festa. Você pode fazer um punhado de brigadeiro com leite de inhame, com leite de coco em pó, com açúcar de coco, com cacau 100%, que fica muitíssimo parecido, ele mal vai perceber a diferença, até porque a criança não tem essas referências. Quem tem as referências é o É isso adulto, né? mesmo, Ju. Você sabe que Então, é exatamente isso, assim, eu acho que a gente tem que deixar as coisas com mais leveza nesse sentido, né? Você falando, eu me lembro que eu não atendo muito criança, mas eu atendi uma criança que é filho de uma paciente minha, porque precisou tirar o leite. Então eu atendi para poder passar receitinha, ajudar, porque estava com dificuldade de audição. Muita criança, né? Com essas questões de dificuldade de audição e tal. E é isso, a mãe sofre mais do que a criança, porque a criança mesmo vai comer o que der, né? Se tem chocolate, está gostoso, não pode chocolate, coloca uma alfarroba, enfim, né? Faz ficar parecido. você pode fazer o mesmo com coxinha, com pão de queijo, com bolo. Você pode levar o seu próprio suco. Quantas vezes já não levei suco para festa? Um suquinho sem açúcar, sem aditivo, vou lá, dou na mão dele, tá tudo certo. Porque as mães pensam, ai, coitado do seu filho, né? Hoje em dia menos, mas eu já ouvi muito isso. Ai, coitado dele, ele não come essas coisas. Sim, mas ele continua comendo comidas ótimas, gostosas, só que ele não vira à noite com dor de ouvido, ele não tem dor de garganta, ele não sabe o que é ficar doente. Então, será que ele é um coitado? Ele está com desenvolvimento perfeito e é isso, os adultos
adultos sentem mais, né? A gente tem essas referências. A criança quer um doce. Para ela, tanto faz se tem leite de inhame, se tem leite de vaca. E às vezes A gente, ela como nem adulto, quer, é ela quer porque o responsável. coleguinha tá comendo, né? Então, se ele tá Ali comendo. perto, exato. Exato. A gente, como adulto responsável, vai escolher por ela o que ela vai comer, né? Pensando, claro, no bem dela. Quando eu tinha festinhas na escola, hoje só pode mandar um bolo e aí é bem raro ele come um pedaço de bolo quando mandam de aniversário. Antigamente, que mandavam muita coisa e ele era bem menor, eu entrava em contato com as mães, perguntava o que a mãe ia mandar na festa, um pouco envergonhada, mas pelo filho a gente faz as coisas. E mandava o kitzinho dele. Ah, eu vou mandar coxinha, brigadeiro, bolo. Pois eu mandava bolo, coxinha, brigadeiro. Muitas vezes até pedia para a mãe, ela entregava para ele na mesma embalagem, tudo bonitinho. E tá aí, deu tudo certo. É isso. É entender a importância de investir na saúde dele e seguir investindo tempo, enfim, o que você precisar, né? Eu fico pensando assim, que bom seria se as pessoas entendessem que mudando a alimentação dessa criança que tem essa questão que seja autismo, TDAH, enfim, ou outra condição qualquer, que precise de mudar a alimentação, por que não mudar a alimentação da família toda, né? Por que não? Porque às vezes seria muito mais fácil, a criança não precisa estar excluída de nenhuma refeição. Aqui em casa, enquanto o Igor era PLV, o meu filho, não entrava leite, não entrava nada, nada. Não entra leite até hoje, né? Mas assim, esporadicamente meu pai traz um queijo para mim. Aí, ok, fica lá. Até estragar às vezes, porque não tem aquela saída, né? Meu filho, por exemplo, não come, eu não como, meu marido tira uns pedacinhos e a moça que trabalha aqui em casa, enfim. E aí vai acabando, entendeu? Mas é uma coisa assim que naquela época nem tinha, e pronto, acabou. Vai fazer um estrogonofe, vai fazer com inhame, vai fazer com leite de castanha, com outra coisa. Eu acho que isso é o mais importante, porque as famílias elas só tendem a ganhar com isso, né? Quando a gente pensa nessas mulheres, e aí que estão aí, né? São as cabeças dessa família, quando a gente pensa em supermercado, em organização do lar, geralmente né, ainda é muito a mulher. Toda essa questão de doença autoimune, né, na nossa geração, que tem muita, então a gente sabe que tem muita relação com isso, né? Todas as pacientes saem beneficiadas com isso. Então, de repente, não mudar só da criança, e por isso que eu falo, levar isso para as festas e fazer coisas diferentes é muito difícil, é desafiador. Eu acho que é um comecinho, né? A questão ali do guia alimentar que a doutora Denise falou. Eu acho que seria por aí, assim, né? A gente pudesse ver esse mundo perfeito, seria muito bom, né, doutora Denise? Com certeza, mas é muito o que vocês estavam falando. Vai depender sempre de caso a caso. Tem caso que vai precisar ser restrito, não tem o que fazer. Então, nesse caso, nós vamos tentar amenizar o máximo para a criança, mas as crianças, em geral, têm menos problema do que os adultos para aceitar, tá? Eu me lembro de uma vez que o garçom foi oferecer alguma coisa para o Felipe, ele olhou para o garçom e fez, obrigado, eu trouxe o meu, né? Tá tudo certo, obrigada, eu trouxe o meu. E não tem problema. Porque assim, o que você quer comer? A Juliana faz muito isso. Eu falei, o que você quer? Você prefere esse bolo, esse ou esse? Você quer levar o quê? Então, em geral, ela faz coisa que ele pediu e que ele gosta. Então, ele não está sofrendo, ele está comendo o que ele gosta. E tem essa ideia de que... Então, é muito isso, sabe? É trabalhar os excessos e as exceções, né? Em qual momento eu vou poder comer, em qual momento é importante evitar, e naquele momento eu vou ter que trabalhar tudo isso, tá? E a gente vai fazendo todo um processo para construir defesas imunológicas para que as exceções sejam aceitas, né? Nesses casos. Eu acho que assim, a hora que você fala em você falou mudar o hábito alimentar, a maior parte das crianças que eu atendo, a gente percebe que você tem que fazer... Por que você vê que acaba mudando o hábito da família? Porque a hora que eu vou explicar para os pais o que está acontecendo com a criança, eu amplio essa explicação para entender como é que o organismo funciona. E aí, muitas vezes, no meio da consulta, a mãe está assim para mim, ai, doutora, eu preciso passar aqui, né? Ai, doutora, mas eu preciso trazer meu outro filho. Sabe aquele negócio? Aí eu já falo para eles, olha, a orientação que eu tô dando é a orientação só para quem quer ter saúde, tá?
Quem então, não quer, já é um processo... não precisa fazer, não. Não. Então, é como a gente brinca, né? É um plano de previdência para a família toda. Como a gente quer estar daqui 20, 30, 40 anos, certo? Eu quero qualidade de vida, eu quero estar tomando 15 remédios, né? Aposentada por incapacitação. Então, o que a gente quer, né? Então, é um processo que é familiar, mas que é o que eu percebo muito isso nos pacientes que eu atendo. Eu estava brincando com meu marido hoje que eu atendi o primeiro paciente da manhã e aí ele falou para mim, eu quero trazer a minha filha, eu quero trazer o meu filho, eu quero trazer, né, não sei quem. Aí eu atendi a segunda. Aí ela falou, eu quero trazer a minha filha, eu quero trazer o meu marido, eu quero trazer... Então eu até olhei para eles e comecei a rir, né? Porque eu falei, ok, eu vou fazer clone, né? Porque aí a gente Ainda até bem que você faz clone com seus cursos, né? Isso aí, tá no caminho certo. E eu ia falar isso para você. É exatamente por isso que é importante ter muitos nutricionistas falando a mesma língua. É importante o trabalho que a Juliana está fazendo de passar muita informação para os leigos. Seja no bloco de Estadão, seja no perfil dela, porque a gente precisa passar informação e traduzir essa informação. Porque não é o que você tem isso na medicina acadêmica e na nutrição acadêmica. Não é. As pessoas acabam. Eu atendo, né, quantos pacientes por dia e muitos chegaram para mim, o de hoje, eu peguei o exame de sangue dele e comecei lá, ó, aqui tá assim, aqui tá assim, aqui tá acontecendo isso, aqui precisa mudar isso. Doutor, eu levei para não sei quantos médicos, eles olhavam e falavam, tá ótimo. Ou seja, é a visão da nutrição que não existe, né? As causas alimentares das doenças não são entendidas, né? E dentro desse processo, a gente vê que as pessoas não têm essa consciência. Quando você começa a levar informação, aí eles começam efetivamente a entender muito do que está acontecendo. Doutora, você me descreveu, né? Então, é aquele processo que vai começando a entender. Então, é nosso papel como profissional da saúde. Ainda nós temos poucos jornalistas que efetivamente se preocupam em divulgar saúde. Você tem muitos trabalhando com estética, mas poucos ainda trabalhando com saúde. E a gente precisa começar a passar muita informação mesmo, porque eu acho que esse processo, de uma maneira geral, ele é o que pode trabalhar naquilo que você quis fazer e do que eu quis fazer. E o que a Juliana está fazendo. Prevenção. A gente quer muito trabalhar com a prevenção, mas não é o que chega para a gente. Eu tenho certeza que os pacientes que chegam para você não chegam para prevenir. Chegam com uma série de problemas que a gente vai ter que resgatar para depois trabalhar a prevenção a partir daí, né? E aí você falou da gluteomorfina, da caseomorfina, comigo acontece exatamente assim, ao contrário, né? Eu atendo a mulher, aí ela quer que eu atenda o marido, quer que eu atenda o filho, e aí por aí vai. Às vezes a gente tenta, por quê? Não tira meu leitinho da manhã não, doutora. Pode tirar qualquer coisa. Mas eu não consigo deixar de comer o pão francês de manhã. Gente, mas eu falo, eu já fui assim. Isso existe, eu já fui assim, existe, a gente tem como trocar, tem como mudar, entendeu? Eu trabalho muito a questão da compulsão alimentar também. Aí quando você falou isso de gluteomorfina, essa palavra morfina, né? Como realmente isso é uma verdade, assim, é um vício por aquele alimento que não sacia. Hoje, meu café da manhã, né? Geralmente tem ovos, não todo dia, mas em bastante dias tem ovos, tem farinha, tem tanta coisa, fruta, suco. E aí eu falo, gente, comi esse tanto. Antigamente era um pãozinho francês com café preto e eu não ficava alimentada, lógico que não, ia comer tudo errado ao longo do dia todo, né? E assim, vários vícios, várias questões que realmente estão ligadas com aquela comida. Seja ali questão das papilas gustativas por conta dos aditivos, seja por causa das substâncias realmente que entram no nosso intestino e chegam até o cérebro, né? Através desse processo aí, porque o nosso corpo é todo interligado, né, doutora Denise?
Então, assim, eu acho realmente que o caminho é esse, é da prevenção mesmo, o caminho é da prevenção, é trabalhar isso. Eu percebo que, além de todos esses malefícios que a gente vem falando aqui, né, durante essa live, essa questão que eu lembrei de umas pacientes aqui, essa questão da compulsão alimentar com a relação também do glúten e do leite é muito séria, né? Da pessoa não conseguir parar de comer, às vezes ter esses ataques de compulsão alimentar, porque ela está procurando aquilo ali mesmo, né? Ela está procurando, o corpo dela está procurando aquilo ali, né? Não tem nutriente. Com toda certeza. É a história que eu falo para eles, satisfaz o estômago, mas não nutre a célula, né? Então o organismo está sempre pedindo mais. E aí você tem realmente o processo do... Quanto mais a pessoa tem o órgão de choque sensível, sistema nervoso central, mais ele tem a relação com a droga, né? Então ele fica muito mais sensível. E aí vem a compulsão. Aí não só a compulsão, como na verdade às vezes não é a compulsão, mas eu não consigo trocar a minha alimentação. Se eu tiver que escolher entre uma pera e um clube social, é o clube social. Se eu tiver que pensar num processo assim, muitos tomam iogurte de morango e já acham que comeu morango, né? Então, e é claro, esse processo é simples assim, Malu, né? A Ju já até passou ouviu, né, de pacientes isso. Você fala assim, o que você come? Leite com café, pão com manteiga. Leite com café, pão com queijo. Vamos comer tapioca, crepioca, mandioca cozida, inhame cozido, batata doce, cará, inhame. Vamos fazer uma panquequinha sem glúten, um pão sem glúten, comer um flocos de aveia sem glúten, flocos às vezes até um flocos de aveia normal, quando não é celíaco. Quinoa. Né? Flocos de quinoa, etc. Aí a pessoa olha para você e fala, ai, doutora, vou enjoar. Essa é boa, né? Mas não é assim que a gente vê? Por que você enjoa se você tiver 30 opções, mas se você está há 40 anos consumindo leite com café e pão com manteiga, você não enjoa? Por causa das ações morfina-like. Exatamente por causa dessa ação de droga. Malu, olha, eu só vou te falar que você está de parabéns pelo seu trabalho, tá? Porque eu sou fã. Eu tava nervosa demais, gente. Nossa, mas eu tô muito feliz de vocês realmente estarem aqui e que outras nutris, né, assim como eu aqui no comecinho de carreira, começando, tenham coragem de chamar também você para poder conversar, porque eu acho que é assim que... Coitada, doutora Denise, né? As noites dela, já trabalha o dia inteiro. Mas assim, eu acho que devagarzinho esse trabalho de formiguinha, né? Essa live fica salva no perfil, hora e meia outras pessoas vão ver, né? Eu acho que o importante é isso, assim, porque realmente, gente, tem muita coisa que tem que ser feita, né? Sabe, a hora que você falou assim, que os pacientes querem trazer os seus familiares, tá? Para passar com você, isso não vai acontecer se não der resultado. E se você não tiver efetivamente convencendo o paciente, mostrando para ele o que está acontecendo, né? E é isso que a gente precisa. A gente precisa efetivamente a argumentação para você fazer o convencimento. É a relação. Todo o processo real de mudança só acontece a partir do conhecimento, né? E do entendimento. Doutora Denise, para a gente encerrar, assim, não sei se essa pergunta vai ser muito fácil, rápida de você responder, mas como você trabalha muito com esse público, quando a gente fala dessa seletividade alimentar, né, dos autistas, tem alguma orientação, assim, que seja prática dentro da educação nutricional que você tem agora para acalentar o coração dessa mãe? Ó, começa por aqui. Eu sei que isso é de uma consulta de 2 horas de consulta, eu sei disso. Mas às vezes tem alguma coisa aí, né, para uma criança que às vezes só come um biscoito, só come uma coisa assim, que daria para começar a tentar colocar algum nutriente, porque precisa de nutriente, né? O que acontece é que normalmente nesse processo as crianças, você fala transtorno do espectro autista. Então você sabe que não é doença, né? Então, autismo não é doença. Esse transtorno do espectro autista, ele tá muito... você coloca ele no mesmo balaio, mas você tem uma criança completamente diferente da outra. No processo que está levando a isso. É muito diferente. Entendi. Então, o que a gente precisa fazer? Entender
o que para aquela criança está sendo os principais fatores. Desbiose, aditivo químico, hipersensibilidade sensorial, que é um dos principais fatores que alteram. Então, como é que a gente tem que fazer isso? Bom, o principal é querer entender a nutrição como a principal ferramenta de mudança. Porque é só a partir daí que a gente vai começar a fazer esse... Eu falo que você está num círculo vicioso. Porque não consegue fazer a criança comer, a criança não tem matéria-prima para funcionar, não consegue mudar o processo e fica no círculo vicioso. Se eu começo a mudar o processo, começo a melhorar a digestibilidade, começo a entrar com uma microbiota saudável, começa a fazer, adotar novos hábitos alimentares, né? E começar a fazer esse processo de mudança, você vai nutrindo mais, você vai desinflamando mais e você vai melhorando a microbiota. Esse processo associado vai começando a fazer a criança aceitar a comida. Conforme ela aceita a comida, você nutre ela mais. E nutrindo ela mais, você entra no círculo virtuoso. Você começa a sair do processo. Então, o que a mãe precisa estar e a família precisa estar preparado para mudar. Tá? E entender que esse é o principal caminho que vai dar suporte para a terapia funcionar. Para, se for necessário, um remédio funcionar. Ou uma homeopatia funcionar. Outro caminho, não tem outro caminho. Esse intestino tá com problema, então a gente está estragando o corpo e tudo. Quando a gente pensa na prevenção, né? Quando fala nesse dado lá de 2030, para cada 4 nascidos, um autista. Aí a gente pensa na prevenção de quem hoje está pensando em engravidar ou está gestante. Tudo ali é importante, né? 1.000 dias, 1.100 dias. Então, antes de gestar esse óvulo, esse espermatozoide, a questão da introdução alimentar também, né? Eu acho que deve ser muito decisiva para não levar esse diagnóstico aí, né, no futuro. Então, acho que tudo isso as pessoas elas deveriam se preocupar. E hoje eu acho que, assim, sempre que possível, é muito importante realmente que a pessoa procure um nutricionista, que estude, né? Que realmente se capacite, que tenha ali informações sérias e seguras para passar, porque a alimentação realmente salva vidas, né? Acho que é isso. E eu acho que esse, né, pensando nesse processo, né, que aí a Juliana acabou assumindo, que é de dar mesmo esse suporte para o pessoal, porque se você consegue perceber que você consegue ter um alimento gostoso, com ingredientes fáceis e de fácil, né, vai ficando muito mais fácil fazer todo um processo de mudança familiar. Então as pessoas começam a aceitar melhor, e isso para mim é um principal caminho, né? Para que a gente consiga fazer uma mudança real, que a pessoa não sinta que vai sofrer, né? E comida de verdade é comida gostosa, né, gente? Ó, tá aqui. Esse aqui eu li quando eu estava gestante. Eu comprei esses 2 livros na época da VP aí, quando era presencial, ainda foi 2019. Eu estava gestante e aí eu comprei. Esse aqui era meu livro de cabeceira. Não acertei em tudo, infelizmente, mas mãe é assim, né? Se mãe não errar, não é mãe, né? Não é ser humano, né? Exatamente. Não é ser humano. Ó, gente, eu queria agradecer muito de verdade. Foi 1000 vezes melhor do que eu já imaginava estar aqui com vocês hoje, conversando. Espero que cheguem nas pessoas que realmente precisam chegar, essa informação toda que a gente conversou aqui. E vou deixar vocês aí finalizarem. No finalzinho eu vou deixar salva a live, vou compartilhar no perfil de vocês também. Muito, muito, muito obrigada. Deus abençoe o seu trabalho, Juliana, o seu, doutora Denise. Que você ainda ajude muitas e muitas e muitas famílias. Que realmente a gente consiga, né? Se não chegar nesse mundo perfeito da nutrição, mas pelo menos caminhar para bem pertinho dele. Com certeza. Bom, eu só tenho a agradecer o convite. Foi muito bom falar com você, né? Depois de 4 anos, a gente... uma pandemia no meio do caminho, né? Muito bom conversar com você e saber que você está aí com esse trabalho super legal, né? E é isso, e agradecer a todos que acompanharam a gente até aqui agora também, tá bom? Beijo. Beijo. Eu agradeço também o convite, dizer que eu estou à disposição nas minhas redes sociais para compartilhar esse conhecimento.
e na consultoria online para passar receitas, dicas, produtos, tirar dúvidas, pessoalmente para ir até as casas, fazer comida boa. E espero que tenham gostado. Eu Ai, que adorei. bom, gente. Então, ó, boa noite, bom descanso. Fiquei com Deus, tá bom? Obrigada, Tchau, Malu. tchau. Obrigada e parabéns. Beijo. Obrigada. Tchau.